Antes de até analisarmos a fala do ministro, eu queria que a gente conseguisse fazer uma rodada geral com todos os participantes da mesa. Eu proponho agora que a gente ouça um pouco o Alexandre Cordeiro sobre a experiência do CAD. O CAD já vem fazendo acordo de leniência com um processo... Esse ano já foram 20 e poucos acordos de leniência, não é isso? Esse ano foram... Alô? E falar um pouco da experiência do CAD e como é que essa experiência pode nos ajudar, Alexandre, por favor. Obrigado, Valdir. Bom dia a todos. Eu também vou fazer, que nem o ministro Wagner, vou direto para o assunto sem cumprimentar, mas já agradecendo o convite. Isso é uma oportunidade muito boa. Esse é um tema que, para mim, é muito caro, porque ele trata do ilícito de corrupção e eu vou falar da perspectiva do CAD, no caso de ilícito de cartel. Eu, como auditor da CGU de carreira, então, participei do início da lei, então fico muito feliz em ver as coisas acontecendo agora. Mas, do outro lado, lá no CAD, o CAD tem uma experiência interessante. Esse ano, a gente já fez diversos acordos de leniência, eu vou passar alguns dados estatísticos para vocês daqui um pouco, mas acho que antes, e sem querer dizer qual é o objetivo disso tudo, o porquê da leniência, alguns pontos foram mencionados aqui da importância da leniência, que hoje, para ilícito de corrupção e para ilícito de cartel, é um dos instrumentos mais importantes para você conseguir prova. É diferente, o ilícito de corrupção e de cartel é que o ilícito fica escondido, muitas vezes você não enxerga a materialidade, nem igual um homicídio, que está lá o corpo, você tem que fazer alguma coisa com ele. Aqui não. Ninguém assina contrato de cartel. Hoje não mais, né? A gente já teve alguns casos de até contrato registrado em cartório, mas hoje não mais. Então, as pessoas não fazem isso. Hoje eles não trocam mais e-mails, não mandam mais mensagem do WhatsApp. Então, a gente, muitas vezes, é dependente do acordo de leniência, que esse também é uma coisa que a gente tem que enfrentar, e a gente tem algumas coisas lá no CAD, algumas iniciativas, como um programa chamado Cérebro, que é um algoritmo com base de dados, em que a gente consegue identificar ilícitos, especialmente em fraude à licitação, para não ficar tão dependente da leniência. Assim. Mas hoje a gente tem realmente uma dependência da leniência, porque é um instituto importante. E ele é importante não porque foi uma lei que criou e porque existe uma estrutura jurídica só para isso, é porque por trás dele tem diversos incentivos econômicos. Teoria dos jogos está aí para isso. Então, de repente, na mesa faltava um economista aqui para poder... Não sei se o Isaac é economista também. Faltava um economista aqui para explicar para a gente também sobre teoria dos jogos, porque por trás disso tem o dilema dos prisioneiros. Por trás disso tem uma estrutura de incentivos da pessoa confessar ou não confessar em virtude do benefício que ela vai ganhar. E aí é um trade-off da administração pública. Aceito esse benefício para poder, em primeiro lugar, cumprir a finalidade última da administração pública, que é parar o ilícito, e, em segundo lugar, aplicar a penalidade dos demais na organização criminosa para gerar o efeito final da pena, que é um efeito dissuasório específico e um efeito dissuasório geral. Né? Específico aquele que cometeu não comete mais, e o geral, que é todo mundo aquele que está assistindo, não cometa mais aquilo. Então, tem toda essa discussão da importância da leniência, o que tem por trás disso. E a experiência do CAD, pela Lei 12.529, que é a Lei de Defesa da Concorrência, ela trata isso de uma maneira muito adequada, porque ela entrega essa estrutura de incentivos para o beneficiário da leniência de uma maneira muito segura. Por que isso? Porque no artigo 87 da lei, ela diz que o beneficiário aprovado o acordo de leniência extingue-se a punibilidade dos crimes relacionados, e aqui eu vou ler o texto, porque esse texto é bem importante, nos crimes contra a ordem econômica tipificado na Lei 8.137, nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, veja, nos demais crimes relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei 8.666, todos eles, e os tipificados no 288, que é a formação de quadrilha, a celebração do acordo de leniência nos termos dessa lei determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência. Isso dá uma clareza e uma segurança para quem está fazendo a leniência no CAD. E, gente, como eu disse aqui, que por trás do acordo de leniência tem uma questão econômica, não tem nada mais importante para a estrutura de incentivos econômicos do que segurança e confiança. E o ministro Wagner falou uma coisa muito interessante ali. A honestidade
da autoridade na hora de fazer o acordo de leniência é importantíssima. A parte tem que confiar na administração. Porque, afinal, existe ela trazer um monte de prova para você, sem saber o que vai acontecer. Se ela achar que ela pode usar, se a administração pode utilizar aquelas provas de alguma forma para prejudicá-la, enganando no acordo de leniência, você mata qualquer programa de leniência. Qualquer um. Então, o primeiro ponto específico do sucesso do programa de leniência no CAD foi esse artigo 87, em que dá uma estrutura de incentivos tão grande, uma segurança tão grande, que a parte se sente confiante em ir ao CAD para assinar o acordo de leniência. Agora, o CAD tem uma vantagem. O ilícito do CAD é um ilícito bem recortadinho. É diferente do ilícito de corrupção. E a segunda vantagem, e aí, de uma maneira muito clara, o ministro Wagner disse que a gente teve um problema de time aí da Lei 12.846 e do CAD. O CAD vem fazendo isso há anos, e surgiu com um casinho de esquina, e ninguém olhou. Aí o CAD foi lá, aprendeu, viu os erros, corrigiu, alterou lei, fez guia, opa, errei de novo, agora vai dar certo. Não. O que aconteceu com a CGU? Fizeram a lei. Qual foi o primeiro caso? Lava Jato. É a mesma coisa daquele menino que tirou uma carteira de motorista e dá uma Lamborghini para ele dirigir. É lógico que vai patinar. É óbvio. E aí, não só por isso, mas por conta da importância do caso, o mundo inteiro estava de olho, e todas as instituições de olho. Então, dificulta muito o trabalho, eu não tenho dúvida disso. O CAD teve a possibilidade e a sorte de aprender a fazer isso de uma maneira mais tranquila. Bom, a outra coisa importante do sucesso do CAD, em relação ao programa de leniência, é que, muito embora esteja na lei de que extingue a punibilidade do crime quando ele faz o acordo de leniência, o CAD nunca assinou um acordo de leniência que não tivesse o Ministério Público sentado na mesa. Isso é importante, porque, mesmo não sendo uma determinação legal, gera uma segurança jurídica para o beneficiário da leniência. E como se faz a leniência no CAD? O CAD senta com o Ministério Público na mesa para negociar junto? Não. O CAD negocia a leniência, depois de negociado a leniência, feito o histórico da conduta, a gente vai ao Ministério Público e apresenta ao Ministério Público e pergunta, tá bom? Precisa de mais alguma coisa? Vocês estão confortáveis? E, a partir daí, a gente assina o acordo de leniência. Outro requisito importante para o sucesso do acordo de leniência é o sigilo. E, óbvio, quanto mais pessoas estiverem trabalhando no acordo de leniência, mais risco de vazamento. Veja, no caso específico do CAD, nem sempre tem a ver com corrupção. Né? Na verdade, a maioria das vezes, não, eu vou mostrar os dados aqui para vocês. Às vezes são questões empresariais, simples, não tem absolutamente nada relacionado com um processo de licitação. São duas empresas que combinam em determinado mercado de colocar um preço supracompetitivo para determinado produto. E esse recorte é importante, porque aí vai envolver só CAD e Ministério Público, porque também é crime lá no artigo 4º da Lei 8.137. Então, não tem o problema que você tem de uma ação de improbidade e de dano ao erário. Então, mais uma vantagem do programa de leniência do CAD. E aí, veja que interessante, eu vou trazer uns dados estatísticos para vocês, colocado essas premissas, como o CAD evoluiu no programa de leniência. O primeiro acordo de leniência que a gente fez foi em 2003. Foi em 2003, e agora, esse ano, a gente fez um em 2003, em 2014 a gente fez 10,
Em 2015, a gente fez 18. Em 2016, a gente fez 23. Em 2017, a gente fez 31. Dados atualizados de 7/12 de 2017. Em 2017, 57% dos casos de acordo de leniência são da Lava Jato. Então, a gente está tendo também um boom nesse momento que a gente vive no país. Possivelmente, isso não vai se repetir tão cedo. Mas, em 2016, a gente já teve a mesma proporção também de Lava Jato. Em 2015, uma proporção muito maior de outros ilícitos que não estão relacionados à Lava Jato. Na história do CAD, nós já fizemos 82 acordos de leniência. Aqui eu estou considerando acordos de leniência plus, que a gente vai entender o que é um instituto muito interessante, e aditivos de acordo de leniência, que é uma quantidade menor, mas está considerado aqui nesses dados, estão considerados nesses dados também. Outro sucesso do acordo de leniência, do CAD, é que teve uma discussão, para mim, uma discussão muito primária, e que eu acho que isso devia ter sido tratado de uma maneira mais adequada, que é a história de fazer ou não leniência com 1, ou com mais, ou com 2, ou com 3. Isso me perdoe a sinceridade, mas isso é uma bobagem. No CAD, a gente só faz leniência com 1. Mas a gente faz mais acordos com os demais. A gente só não chama de leniência. Só não chama de leniência. O que muda dos acordos, da diferença do primeiro para o segundo, é a estrutura de incentivos. É isso que tem que ficar muito claro. Então, a estrutura de incentivos do primeiro colocado para o segundo é absurda. O primeiro tem extinção total da punibilidade quando o CAD não está investigando, e de 1/3 a 2/3 quando o CAD já estaria investigando aquela conduta. E extingue a punibilidade total do crime. O segundo não extingue a punibilidade do crime e só pode ter um desconto de, no máximo, 50% na multa. E a diferença de um para o outro, você não pode equiparar o segundo com o primeiro ou deixar os dois muito próximos, que senão starta a corrida da leniência. E a corrida da leniência é o mais importante para isso. Não interessa se você vai chamar de leniência para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E o mundo faz isso. O CAD optou por chamar leniência o primeiro, e o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto acordo de TCC, termo de compromisso de cessação, com estruturas de incentivos bem claras e definidas, para que o primeiro se sinta confortável em ir, starte essa corrida, e o segundo tem uma preocupação enorme de ser o segundo. Mas e por que você faz com o segundo, CAD? Porque o segundo, às vezes, tem provas melhores do que o primeiro. E eu, na negociação, eu preciso ter um marker, que é o que a gente chama de senha. E essa senha é como eu vou posicionar aquelas pessoas que chegaram na fila da leniência. Eu não sei o que tem o segundo ainda, porque eu estou negociando com o primeiro. Mas o primeiro não me dá a quantidade de provas necessárias, me dá várias importantes para eu seguir na investigação. E é muitas vezes daí que eu não tenho provas, eu tenho apenas o histórico de conduta, mas poucas provas, e eu vou robustecer o meu processo de investigação com buscas e apreensões a partir dali, com novas investigações, e muitas vezes eu chamo a fila do TCC, e como ele não sabe o que tem no primeiro acordo, ele me traz novas provas, porque senão ele não tem direito a celebrar o acordo. E aí você consegue robustecer o processo. Isso é muito importante, é uma discussão que eu acho que tinha que ser levada para a 12846, porque funciona muito bem. E a gente ainda tem o Instituto da Leniência Plus, que é aquela pessoa que não foi habilitado para leniência no caso 1, ela pode me trazer uma coisa nova, no caso, uma coisa que a gente não conhece, que ela terá todos os benefícios dessa coisa nova, porque ela será o primeiro na leniência, e ela pode fazer um TCC no primeiro, com os descontos adequados, e ainda mais 1/3 de desconto. Ou seja, o que a administração está fazendo?
dando mais incentivos para que a gente consiga descobrir ou começar a investigar novos ilícitos em alguma coisa que a gente não sabia antes. Foi assim que a gente descobriu o Angra 3. A Angra 3 foi exatamente dessa forma, o acordo na Lava Jato, Camargo Correia não estava habilitado e ela acabou fazendo o acordo na Angra 3. Mais um outro ponto que é importante, e aqui só para fechar, eu nem sei quanto tempo eu tenho, ministro. Você já falou 15 minutos, mas fica à vontade, Alexandre. Eu vou falar mais 2, prometo, que eu acho que esse é um tema muito importante, que é padrão de prova. Esse é um tema muito discutido em leniência. O que é considerado padrão de prova, o que a gente aceita como prova ou não para aceitar uma leniência. Veja, existe um histórico de conduta, que é a história de como aconteceu o ilícito. E esse histórico de conduta tem que ser acompanhado por documentos que demonstram que aquilo que ele está dizendo é verdade. Essa é a base. Essa é a base. Tem algumas variações disso, mas essa é a base. E o acordo de leniência, da forma como ele está sendo feito, ele tem uma característica importante, que é mexer numa variável do custo do ilícito, que é a probabilidade de detecção. Muito se discute do enforcement da administração pública e da possibilidade de cometimento de erros de falso positivo e falso negativo. Falso positivo é aquele que a pessoa é condenada sem ter cometido o ilícito. E, por óbvio, que o acordo de leniência aumentou a capacidade de enforcement da administração pública. Estou falando no caso do CAD. Óbvio, aumentou muito. Aumentou a capacidade de enforcement e o efeito dissuasório em função de mexer na variável probabilidade de detecção. E o sucesso disso é porque, em ilícitos contra a ordem econômica, a gente está falando basicamente de empresários. E esses caras são risk taker. Em sendo risk taker, não adianta aplicar penas altas. Não adianta cobrar do cara milhões, bilhões de reais somente. Porque se o risco de detecção for baixo, ele topa o risco. E aí você não tem, no fim do dia, o efeito dissuasório que você precisa. Bom, vou deixar o resto para o debate depois. Mas... Muito obrigado, Alexandre. Bastante importante a sua fala e, de fato, o CAD é uma experiência que precisa ser estudado com profundidade, em especial para as novas instituições aí que vão ter os acordos. Eu, no trabalho que eu fiz, um livro com o Marcelo, que é seu amigo também, a gente procurou oferecer um novo desenho, inclusive institucional, exatamente inspirado no modelo do CAD, que me agrada sobremaneira.